Olá, futura pedagoga! Seja bem-vinda a mais uma aula de alfabetização e letramento 2. Nas últimas aulas falamos sobre gêneros textuais na alfabetização, no ciclo de alfabetização, conceituamos o que é gênero textual, vimos alguns gêneros possíveis de trabalhar com as crianças pequenas e na nossa reunião discutimos mais algumas coisas que estavam sobre as quais vocês estavam em dúvida na nossa reunião pelo Google Meet. Hoje não teremos reunião pelo Google Meet, porque estou concentrada na correção de algumas atividades de vocês, principalmente os relatórios, para poder dar um retorno para vocês em relação a isso, uma avaliação já preliminar dos relatórios de vocês. Mas eu deixei para vocês alguns materiais que eu acho que são muito importantes para se pensar essa questão da produção textual dentro do ciclo de alfabetização. A nossa aula de hoje, ela não vai, esse assunto não vai se finalizar hoje, nós vamos retomá-lo na próxima aula com um pouquinho mais de profundidade. Hoje é mais uma introdução. Então, eu trouxe para vocês, dentro do tópico de hoje, 2 vídeos curtos, de 10 minutos cada um, que trazem algumas experiências de escolas que trabalham com essa perspectiva do texto como articulador do trabalho pedagógico em alfabetização. Então, são curtos e trazem exemplos que eu acho que são importantes para que vocês entendam como que se dá o processo. Também deixei uma entrevista com a professora Maria da Graça Costa. Nessa entrevista, ela vai falar sobre as mudanças que tem acontecido historicamente na forma de pensar a produção textual para o ciclo de alfabetização. É uma folha só, uma entrevista curta, eu coloquei no tópico como um anexo, e assim, é uma revista inteira que tem outras entrevistas, mas vocês vão trabalhar, vocês vão ler apenas a entrevista da professora Maria da Graça Costa Val, porque na próxima aula nós trabalharemos também com esse texto. Deixei alguns slides que tem alguns conceitos importantes, alguns elementos para se pensar a organização do trabalho pedagógico com a produção textual no ciclo de alfabetização, os passos que a gente precisa ter, o planejamento, a escrita, depois a leitura e, por fim, a correção desse texto, como que se faz esse processo. Nas próximas aulas, nós vamos retomar esses 3 conceitos de uma forma um pouco mais aprofundada, porque aí eu pretendo gravar um vídeo para vocês falando sobre cada um destes conceitos, certo? Também deixei para vocês um texto, os slides, a entrevista, e como leitura de leite, eu deixei para vocês um texto que eu gosto bastante, que na verdade, como na aula de hoje, uma das questões que a gente aborda é a questão do repertório, que não é possível uma criança escrever a respeito de algo que ela não sabe, e pensar em ampliação vocabular, ampliação de conhecimento de gêneros textuais, passa também por essa questão do repertório. Então, eu deixo para vocês a história que eu até comentei na aula passada, né? O Nabo Gigante, que é do Alexei Tolstói. Eu acho uma história super bacana, é uma história de acumulação e tem várias atividades já prontas desse texto na internet, mas vocês podem acessar e pensar em outras possibilidades de uso desse texto. Então, é o Nabo Gigante, do Alexei Tolstói. Há muito tempo atrás, havia um velhinho e uma velhinha que viviam juntos numa casinha velha e torta, que tinha um grande jardim coberto de plantas. O velhinho e a velhinha tinham 6 canários amarelos, 5 gansos brancos, 4 galinhas sarapintadas, 3 gatos pretos, 2 porcos barrigudos e uma grande vaca castanha. Numa
Uma bela manhã de março, a velhinha sentou-se na cama, cheirou o ar perfumado e disse: "Ah, está na altura de semearmos os legumes." Então, o velhinho e a velhinha foram para o jardim. Semearam ervilhas, cenouras, batatas, feijões. Por último, semearam nabos. Naquela noite choveu. Ping, 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 ping. No jardim da casinha velha e torta. O velhinho e a velhinha adormeceram a sorrir. A chuva ia ajudar a semente a crescer e produzir ótimos vegetais suculentos. A primavera passou e o sol de verão fez os legumes ficarem maduros. O velhinho e a velhinha colheram as cenouras, as batatas, as ervilhas, os feijões e os nabos. No fim da fileira, só sobrava um nabo. Parecia ser muito grande, de fato parecia gigante. Numa bela manhã de setembro, o velhinho sentou-se na cama, cheirou o ar fresco do outono e disse: está na altura de colhermos aquele nabo. E lá foi ele para o jardim. O velhinho puxou, içou, sacudiu, puxou com mais força, mas nada do nabo se mexer. O velhinho foi à procura da velhinha. A velhinha pôs os 2 braços em volta da cintura do velhinho. Os 2 puxaram, içaram e sacudiram e puxaram com mais força, mas o nabo continuava a não se mexer. Então a velhinha foi buscar a grande vaca marrom. O velhinho e a velhinha e a grande vaca marrom puxaram, içaram, sacudiram, puxaram com mais força, mas o nabo continuava a não se mexer. Então o velhinho enxugou a testa e foi buscar os 2 porcos barrigudos. O velhinho, a velhinha e a grande vaca marrom, os 2 porcos barrigudos, puxaram, içaram, sacudiram e puxaram com mais força, mas o nabo continuava a não se mexer. Então o velhinho arregaçou as mangas e foi buscar os 3 gatos pretos. O velhinho, a velhinha, a grande vaca marrom, os 2 porcos barrigudos, os 3 gatos pretos, puxaram, içaram, sacudiram, puxaram com mais força, mas o nabo continuava a não se mexer. Então um dos gatos abanou a cauda e foi buscar as 4 galinhas sarapintadas. O velhinho, a velhinha, a grande vaca marrom, os 2 porcos barrigudos, os 3 gatos pretos e as 4 galinhas sarapintadas puxaram, içaram, sacudiram, puxaram com mais força, mas o nabo continuava a não se mexer. Então uma das galinhas sacudiu as penas e foi buscar os 5 gansos brancos. O velhinho, a velhinha, a grande vaca marrom, os 2 porcos barrigudos, os 3 gatos pretos, as 4 galinhas sarapintadas e os 5 gansos brancos puxaram, içaram, sacudiram e puxaram com mais força, mas o nabo continuava a não se mexer. Então um dos gatos esticou o pescoço, dos gansos esticou o pescoço e foi buscar os 6 canários amarelos. O velhinho, a velhinha, a grande vaca castanha, os 2 porcos barrigudos, os 3 gatos pretos, as 4 galinhas sarapintadas, os 5 gansos brancos e os 6 canários amarelos puxaram, içaram, sacudiram e puxaram com mais força, mas o nabo continuava a não se mexer. O velhinho coçou a cabeça. Os animais e as aves deitavam no chão ofegantes. Então a velhinha teve uma ideia. A velhinha foi até a cozinha e pôs um pedaço de queijo na ratoeira.
Não tardou que um ratinho esfomeado deitasse a cabeça para fora do seu buraco. A velhinha apanhou o rato e levou-o lá para fora. O velhinho, a velhinha, a grande vaca castanha, os 2 porcos barrigudos, os 3 gatos pretos, as 4 galinhas sarapintadas, os 5 gansos brancos, os 6 canários amarelos e o ratinho esfomeado puxaram, içaram e sacudiram e puxaram com mais força e pop! O nabo gigante saiu a voar de dentro da terra e todos caíram para trás. Os canários caíram por cima do rato, os gansos caíram por cima do canário, as galinhas caíram por cima dos gansos, os gatos caíram por cima das galinhas, os porcos caíram em cima dos gatos, a vaca caiu por cima dos porcos, a velhinha caiu por cima da vaca, o velhinho caiu por cima da velhinha e todos caíram no chão e riram. Naquela noite, o velhinho e a velhinha fizeram uma enorme panela de sopa de nabo. Todos comeram até se fartarem. E sabe de uma coisa? O ratinho esfomeado foi o que mais comeu. Então, assim, gente, eu deixei essa história, vou deixar essa história com um link, porque infelizmente eu não consegui baixar essa história, mas ela tá disponível na internet, tá bem? É uma história super bacana, principalmente para trabalhar com produção de texto, dá para trabalhar de forma dramatizada. As crianças costumam gostar muito, 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 muito dessa história. Então, aproveitem, desfrutem e fiquem em casa e até a próxima. Grande abraço!